pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. No vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre O Menino do Dedo Verde, do Maurice Druon. Esse daqui então é o único romance desse autor voltado para o público infantil e ele foi publicado pela primeira vez em 1957. Ainda deve ser fácil de encontrar este livro, né? Porque enfim, ele é um dos clássicos da literatura infantil, só que eu preferi ainda assim ler nessa edição aqui porque a edição que eu li quando eu era lá criança era uma edição com esta capa, com essas ilustrações, então, inclusive a minha edição quando eu li quando eu era criança também estava velha, requenguela, então resolvi reler neste exemplar aqui para poder reviver o máximo possível a experiência que eu tive quando eu li o livro pela primeira vez, lá quando eu tinha, sei lá, os meus 8 anos ou 9 anos ou coisa do tipo. Esse livro aqui, apesar de já fazer aí bastante tempo que eu o li pela primeira vez, eu descobri com essa releitura que eu ainda me lembrava de muita coisa dele, o que me fez pensar que, de algum modo, esse livro ele sobreviveu comigo esse tempo todo, mesmo que de maneira inconsciente, então eu fiquei muito feliz por conta disso, porque eu acho que esse daqui é um livro que ele só tende a crescer cada vez mais que a gente vai relendo, né? Então eu li quando eu era lá criança, não li durante a adolescência, li agora nesse início dessa minha vida adulta, digamos, e pretendo ler aí, e pretendo não demorar mais tanto tempo para poder reler este livro, porque eu acho que esse daqui é aquele tipo de livro que serve como um balanço, para que para que a gente perceba o que foi que a gente aprendeu depois de um tempo vivendo, sabe? Ao contrário lá do que aconteceu com O Pequeno Príncipe, com este livro aqui, eu me lembro que a primeira vez que eu li, eu já me apaixonei por ele completamente, justamente porque ele não tem aquele tom, que é um tom que me incomodava muito antes. Hoje em dia me incomoda um pouco menos, que é aquele tom moralista, aquele tom muito cheio de mimimi, de coisinha, que você percebe explicitamente que algo está sendo dito, que uma mensagem está por trás daquilo. Eu não gostava muito disso. Inclusive eu achava um saco, porque literatura infantil geralmente tinha isso de uma maneira muito evidente. Então este livro aqui, apesar de haver aqui toda uma mensagem edificante, blá 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 blá, essa mensagem ela não está ali jogada na sua cara, sabe? Então isso é um dos pontos que eu gosto desse livro aqui. Mas enfim, esse livro aqui então vai contar a história desse garotinho chamado Tisto, cujo nome deveria ser originalmente João Batista, mas assim que terminaram de batizá-lo, algo muito curioso aconteceu. As pessoas, como que por encanto, não conseguiam pronunciar o nome dele como João Batista, então elas só conseguiam falar Tisto e por conta disso o nome dele ficou sendo esse. O Tisto, ele tem uma vida plena em vários sentidos, então ele é um filho extremamente amado pelo senhor papai e pela dona mamãe. Ele está, enfim, ele tem uma condição de vida muito boa. Ele é um menino muito inteligente. Ele é um menino que nunca ficou doente, e isso não é exagero, ele nunca mesmo teve nenhuma gripe. Então ele tem a vida ali que é, digamos, uma vida perfeita até os seus 8 anos. Porque o que acontece quando ele tem 8 anos? Até então, ele era ensinado, ele recebia lições em casa. Então, a mãe dele é que ia ali e ensinava alguma coisa sobre matemática, sobre, enfim, assuntos que a gente vê na escola, esse tipo de coisa. Quando ele fez 8 anos, a mãe e o pai estavam conversando e decidiram que estava na hora dele entrar na escola. Só que aí, o que aconteceu? Assim que ele entra na escola, ele percebe que apesar dele ser muito inteligente, ele não consegue se inserir naquele sistema, ele não consegue prestar atenção no que o professor está falando, ele não consegue aprender da maneira como o professor está ensinando, e essa série de coisinhas. Então, eu acho que se você aí é professor, de seja lá qual disciplina for, eu acho que vale a pena você ler este livro, nem que seja até esse ponto da história, porque nesse ponto da história você começa a perceber que existem casos e casos dentro de uma sala de aula. E isso é uma coisa que a gente, enquanto professor, às vezes se esquece, né? Então, acho que o fato de eu ser professor hoje me fez com que eu olhasse para esse livro de uma outra forma que eu não olharia se eu não fosse. Então, pensando isso, esse momento do livro foi um momento que me chamou bastante atenção agora. E eu acho que é um daqueles momentos que fazem com que a gente acorde e fale, olha, presta atenção no que você está fazendo, entendeu? Mas enfim,
O fato então é que justamente por conta dessa incapacidade de se adaptar, esse garotinho acaba sendo expulso da escola depois de 3 dias frequentando as aulas. E justamente por conta disso, os pais resolvem que está na hora dele, já que ele não aprende segundo os métodos educacionais de uma escola, os pais resolvem que vão educá-lo para que ele possa, enfim, seguir a carreira do pai. O pai, ele é dono da fábrica de canhões e outros tipos de armamento bélico da cidade onde eles moram, o que faz com que eles sejam ali, enfim, a família mais importante da cidade, esse tipo de coisa. O pai dele é consultado quando vai ter alguma decisão importante pela cidade, esse tipo de coisa. Enfim. Então o pai tem ali o seu império e quer que o filho continue ali, né, trilhando esses seus passos. E justamente por conta disso ele resolve educar o filho segundo as várias profissões que ele pode ter. Então, uma aula ele vai ter ali com o jardineiro da casa, que é o Senhor Bigodes. Outra aula ele vai ter com o Senhor Trovões, que é um sujeito que trabalha ali na fábrica do pai, enfim. E que tem esse nome porque ele vive gritando e a voz dele é grossa como um trovão. Vai ter uma aula com o Dr. Milmales, que é um médico, e por aí vai. E logo na primeira aula que o Tisto vai ter, que é uma aula que ele vai ter ali sobre jardinagem, ele acaba descobrindo que ele tem um dom. E esse dom é o tal do dedo verde aqui, do título do romance. Evidentemente que o dedo dele não era verde de fato, mas sim ele tinha um dom que fazia com que tudo que ele tocasse com o polegar, esse dom fazia com que naquele lugar ali florescesse alguma coisa. E a partir do momento em que esse menino descobre isso, ele vai tentando, a seu modo, dar soluções para todos os problemas dos adultos. Porque uma das coisas que a gente vai acompanhando aqui, conforme o livro vai passando, é que esse menino, ele olha para os problemas dos adultos e ele percebe que esses problemas são problemas extremamente simples. Os adultos é que tentam buscar ali uma solução mirabolante para aquela coisa, quando na verdade tudo é muito simples e tudo é muito fácil de ser resolvido. E é mais ou menos isso que ele vai mostrando aqui quando ele vai lá e vai fazendo com que floresçam essas plantas nos mais variados lugares que vão lá, desde a penitenciária até o hospital, passando pela favela e pelos canhões da fábrica do pai e por aí vai. Muito bem. Então, em cada um desses capítulos a gente vai acompanhando ali essas empreitadas desse garoto que vai aprendendo um pouquinho sobre jardinagem. Ele aprende um pouquinho sobre o que é a ordem e um pouquinho de como que a ordem, de certo modo, se relaciona com a miséria. Ele vai aprendendo um pouquinho também sobre a doença e sobre como que às vezes a doença está muito mais na nossa cabeça do que no nosso corpo e esse tipo de coisa, enfim. E mais do que isso, e esse é um dos momentos que eu mais gostei nessa minha releitura, foi que tem um momento aqui em que estoura uma guerra entre dois países vizinhos ali do país onde mora aqui o menino do dedo verde. E a partir do momento em que estoura essa guerra, ele vai ficar sabendo efetivamente o que é uma guerra. E ele vai começar a perceber que todas as pessoas à sua volta, de algum modo, perderam alguma coisa com a guerra, mesmo que o seu país tenha ganho essa tal dessa guerra. Então ele vai começando a perceber que numa guerra todos perdem, né? Essa coisa toda que hoje em dia é um lugar comum. Mas a gente tem que lembrar que ele faz isso que o Drouin fez esse livro em 57, ou seja, naquele período ali depois da Segunda Guerra Mundial, tal. Então isso estava em voga naquele momento. Mas o que me chamou a atenção aqui foi o modo como esse menino acabou intervindo para que essa guerra acabasse. E ele fez isso utilizando lá o tal do dedo verde. E é mais ou menos isso, essa a história que a gente vai acompanhando aqui ao longo do livro. Evidentemente que eu não vou falar muito das outras histórias para você. Você vai ter que ir lendo o livro para poder descobrir um pouco dessa história. Mas enfim, agora eu vou ler alguns trechos aqui do livro que me chamaram bastante atenção nessa releitura. Tem um determinado momento em que o Tisto ele é levado pelo Senhor Trovões a conhecer uma favela, para que nessa favela ele tenha lições sobre o que é a miséria. E daí tem um determinado momento aqui, na página 68 dessa minha edição, em que é dito o seguinte: recomecemos nossa lição.
O que é preciso para lutar contra a miséria e suas terríveis consequências? Pense um pouco. É preciso uma coisa que começa com a letra O. Ouro? Não. É preciso ordem. Tisto permaneceu um instante calado. Não parecia muito convencido. E quando acabou de refletir, ele disse: Essa sua ordem, senhor Trovões, o senhor tem certeza que ela existe? Eu não acredito. As orelhas do senhor Trovões ficaram tão vermelhas, mas tão vermelhas, que já não pareciam orelhas, mas tomates. Porque se a ordem existisse, prosseguiu Tisto na maior calma, não haveria miséria. Enfim, então veja, há nesse trecho aqui algo que é da ordem do moralizante, mas ainda assim é algo que funciona dentro da estrutura do livro, sobretudo quando você chega no final e você descobre, afinal de contas, quem era o Tisto e qual que era a função dele ali naquele lugar, esse tipo de coisa. Não vou falar do que é, você vai ter que ler, enfim. E daí tem um momento ali em que o Senhor Trovões leva esse mesmo Tisto ali, né, para conhecer a penitenciária da cidade. Evidentemente, eles conhecem a penitenciária do lado de fora. E daí o Tisto ele se impressiona muito com o fato do presídio ser um lugar feio, e ser um lugar escuro, e ser um lugar cheio de lanças, esse tipo de coisa. E daí ele pensa, ora, é claro que os bandidos não vão querer ficar lá dentro, porque lá dentro é um lugar horrível. Quem sabe se lá dentro fosse um lugar agradável, eles ficariam lá. Então veja que esse garoto, ele reflete sobre a crise penitenciária, né, de uma maneira totalmente lógica e totalmente simples. E daí veja que na página 52, ele ficou tão impressionado com aquela imagem do presídio que ele não está conseguindo dormir. E quando ele consegue cochilar, ele tem um sonho que um dos seus cavalos foi preso ali e tal, enfim. E daí ele diz o seguinte: o que seria tão triste para um cavalo deve ser ainda pior para a gente, pensou ele. Por que tornarem tão feios aqueles pobres prisioneiros? Isso não pode ajudá-los a melhorar. Tenho certeza de que se me fechassem ali, mesmo sem ter feito nada de ruim, eu acabaria muito mal. E ainda pensando nessa ideia toda da prisão, tem um determinado momento em que o Tisto está conversando com o Senhor Trovões, e o Senhor Trovões diz o seguinte: o Tisto pergunta para ele: por que os pedreiros puseram essas horríveis pontas de ferro por toda parte? Para impedir que os prisioneiros fujam. Se essa cadeia não fosse tão feia, disse Tisto, talvez eles tivessem menos vontade de fugir. Aí o Senhor Trovões responde: você deveria saber que um prisioneiro é um homem mau. E colocam um prisioneiro aqui para curar a sua maldade? Experimentam. Tentam ensinar-lhe a viver sem matar e roubar. Mas eles aprenderiam bem mais depressa se o lugar não fosse tão feio. Então veja que só por esses pequenos trechos que eu fui lendo para vocês, eu acho que dá para perceber que, apesar desse daqui ser um livro que tem aquele tom que é próprio de alguns tipos de literatura infantil, que é esse tom mais moralizante, ele fala de coisas que não são só da ordem do emocional. E é isso que me chamou a atenção desse livro com essa releitura. Os problemas que ele vai colocando aqui são problemas da ordem do social e de como que esse social por vezes interfere no individual. Então eu acho que esse livro aqui, apesar de ser um livro para crianças, ele é um livro que ele não pressupõe que o leitor é burro, ele não pressupõe que o leitor não saiba o que é errado e o que é certo. Porque isso era uma coisa que, eu não sei vocês, mas eu me sentia muito incomodado com isso quando eu ia ler um livro para crianças e esse livro meio que me ensinava uma coisa que eu já sabia. Isso me deixava muito, com muita raiva daquele tipo de livro. Então ler um livro como esse daqui foi uma coisa muito boa para mim naquela época e foi uma coisa muito boa agora com essa releitura, porque me mostrou que é possível falar de qualquer assunto para crianças. Então, se você aí, enfim, tem uma criança na família que gosta de ler ou que você gostaria que gostasse de ler, eu acho que esse daqui é uma das melhores indicações que eu posso te dar. Porque realmente é aquele tipo de livro que tende a ficar com uma pessoa, né, assim como ficou comigo, depois de anos e anos e anos da leitura, e tende a ser aquele tipo de livro que edifica para várias questões que não só essas questões que são da ordem do individual, porque afinal de contas, de individualismo o mundo já está saturado, não é mesmo? Quem sabe se a gente tivesse
desde cedo esse olhar que o Tisto tem para entender o problema do outro, as coisas não teriam chego nesse pé que chegaram. Enfim, é isso, fica aqui então a dica de mais este livro. Eu acho que não haveria modo melhor de começar esse mês das crianças do que com a leitura deste livro. E é isso então, vemo-nos nos próximos vídeos aí desse projeto. E se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo para quem não gostou. Diga lá embaixo se você já conhecia esse livro, o que é que você achou, qual foi a sua experiência lendo este livro aqui. E é isso, um abraço para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau.